o Judiciário avança em ritmo acelerado o inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado que já caminha para as ações finais. Desta vez, o relator do caso deu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente as suas alegações finais, ou seja, diga se é favorável ou contrária à condenação de Jair Bolsonaro e também dos outros réus. Na sequência, o tenente-coronel Mauro Cid também fará o mesmo, em virtude de ele ser o delator. Durante um evento do PL, Bolsonaro comentou a celeridade do processo e afirmou ser alvo de um julgamento político, mas disse que vai suportar tudo o que vier a acontecer. A estimativa de integrantes do Judiciário é que esse julgamento aconteça entre o final do mês de agosto e o início de setembro. Enfim, vários aspectos dessa notícia para nós analisarmos. Chamar o Roberto Mota ao vivo, já preparado, conectado lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Em destaque, esse caso que envolve a suposta tentativa de golpe e um processo mais rápido do que o usual, mais rápido do que comumente nós noticiamos aqui no programa. E aí, naturalmente, já as repercussões, inclusive Jair Bolsonaro tecendo comentários a respeito desse processo, dizendo que, independentemente do que acontecer, ele vai suportar. Você, Mota? Esse processo tem a rapidez que nós gostaríamos que todos os processos no Brasil tivessem, mas não tem. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Jair Bolsonaro é o político mais popular do Brasil. Ninguém sabe quais serão as consequências de uma eventual prisão. Mas parece seguro dizer que se o Estado brasileiro prender Jair Bolsonaro, a popularidade dele só vai aumentar. Vários políticos ligados a Jair Bolsonaro estão sendo processados, ameaçados de perder mandato ou também ameaçados de prisão. Tanto Jair Bolsonaro quanto esses outros políticos representam os votos, as ideias e as aspirações de milhões de pessoas. Esses milhões de pessoas, esses milhões de eleitores, esses milhões de cidadãos não vão desaparecer. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também a postos com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quais são suas ponderações e considerações a respeito dessa notícia que está na capa dos principais portais? Uma avaliação de que o Judiciário estaria acelerando todos os trâmites referentes a esse inquérito que trata da suposta tentativa de golpe de Estado, e já há, inclusive, uma projeção de que o julgamento poderia acontecer entre o final de agosto e o início de setembro. Enfim, é sempre importante lembrar na nossa audiência de manifestações de ministros que diziam que era importante encerrar esse caso ainda em 2025 para não contaminar o processo eleitoral. Você se lembra, né, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa audiência. Caniato, você atingiu o alvo. Este julgamento já vem com data pré-marcada desde o início. Os próprios ministros já manifestaram a vontade de encerrar, julgar e encerrar esse caso até o fim deste ano para não tumultuar o processo eleitoral em 2026. O fato é que qualquer caso, não só esse caso específico, precisa seguir os ritos do devido processo legal. E até agora, nós estamos estarrecidos com uma acusação feita debaixo de inquéritos sigilosos, no qual está embasado na delação de uma pessoa que se contradiz muitas vezes, e na última audiência que houve uma acariação, nós não sabemos o que aconteceu, a não ser os juízes e os advogados, porque sequer foi gravado, o que deveria ser respeitado o devido processo legal e justamente gravar o depoimento. Então, é tudo muito conturbado, mas a atitude do ex-presidente Jair Bolsonaro é correta. Ele precisa respeitar, apesar de que ele considera um julgamento político, o resultado do julgamento e não tumultuar mais o processo. O fato é que parece que nós já antevemos que
Jair Bolsonaro será condenado, embasado numa delação questionável, e devido ao processo legal em muitas etapas muito fragilizado ou pelo menos esquecido alguns rituais fundamentais. Tudo isso passa uma ideia muito ruim do poder judiciário brasileiro. Passa a ideia de julgamentos arbitrários que não respeitam as regras do direito à ampla defesa e o devido processo legal. E isso é muito ruim, porque instituição de Estado deve agir como guardião das leis e da Constituição. Estamos torcendo para que, em breve, o Supremo Tribunal Federal, com um novo presidente, que zele pela Constituição e pelas leis, faça o Supremo voltar a ser uma corte constitucional e não uma Suprema Corte de 11 pessoas com 11 opiniões e 11 desejos arbitrários. As projeções para o julgamento da suposta tentativa de golpe, é importante lembrar que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar o seu parecer e essa ação não será paralisada durante o meio do ano. Sempre há as contas de que alguns dias o judiciário fique congelado, os trabalhos fiquem paralisados, mas não haverá esse tipo de paralisação. E é por isso que muitos entendem que o judiciário estaria acelerando todo o processo. Chamar o Nelson Kobayashi aqui com a gente no estúdio. Koba, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Eu sempre gosto de reforçar. Vocês conhecem o Kobayashi, ele é apresentador aqui, comentarista também dos nossos telejornais. Mas antes de desempenhar essas funções, ele é um operador do direito, advogado, que atua muito aqui no estado de São Paulo, sobretudo. Koba, é importante a gente destacar para a nossa audiência quais são as contas e as projeções que os veículos de comunicação, os jornalistas que cobrem política fazem para indicar que esse julgamento ocorreria entre o final de agosto e o início de setembro. Dá para confiar nesse tipo de informação ou a gente pode entender que há um vazamento seletivo para alguém? Boa noite, Caniato. Boa noite ao Mota, ao Dávila, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E, Caniato, daria para a gente prever mais ou menos a data em que esse processo estará pronto, apto para ser julgado, para que haja uma condenação ou uma absolvição dos réus envolvidos, se a gente levar em consideração que já estamos na fase em que o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, vai oferecer as suas alegações finais. Essa peça, essa manifestação, é a última manifestação das partes. Só que há uma necessidade de cada um fazer na sua vez. Significa, a acusação faz as alegações finais, tendo ciência do que alegou o Ministério Público, o delator faz as suas alegações finais, porque ele se defende, ele também acusa, e depois disso é que todos os outros réus também fazem as suas alegações finais. Depois disso, só cabe julgamento. Só cabe decisão, no caso aí não seria sentença porque é uma decisão colegiada, mas só cabe a condenação ou absolvição de todos os envolvidos. Por isso é que se faz essa previsão. Não significa que haverá um julgamento em agosto ou setembro, mas significa que a partir dessa data provavelmente teremos a aptidão do judiciário em fazer essa análise. Se tiver alguém cravando que vai ser julgado em agosto ou setembro, talvez haja algum vazamento seletivo das informações, que a gente não quer acreditar que isso tenha acontecido, né? Não existe isso por aqui no Brasil, esse tipo de vazamento. A questão é só fazer os cálculos mesmo das alegações finais aí que cada parte vai ter agora para apresentar. É a última ação de cada uma das partes, depois julgamento, e aí é que a gente vai ver se haverá condenação ou não, se haverá a diminuição do valor da delação premiada que sustenta essas acusações todas, diante de tudo que a gente viu, ou não. A ver, vamos acompanhar. Só para não perder o fio da meada, eu até continuo com o Kobayashi, só para a gente entender o que poderia acontecer após a condenação. Quais são os caminhos possíveis para essas figuras que poderiam ser condenadas pelo judiciário? Porque muita gente já indica uma possibilidade de detenção dos réus, ainda, caso sejam condenados, ainda neste ano. Eu queria que você trouxesse para a gente quais são os recursos jurídicos que essas figuras poderiam recorrer, uma última tentativa de postergar uma eventual decisão, inclusive
fazer ali alegações a respeito da delação, das informações que foram divulgadas pelo delator? Quais são as possibilidades para os réus? Olha, Caniato, a gente tem aí algumas questões muito peculiares, né? Porque é a primeira vez que a gente está tendo um julgamento desta natureza na turma. A gente teve uma mudança no regimento interno depois do início das investigações, importante que se deixe claro, porque isso também é um motivo de crítica de muitos especialistas, e que depois de uma condenação, eventual condenação pela primeira turma, vai caber inicialmente embargo de declaração, que é aquele recurso para os próprios julgadores, para sanar ali, resolver alguma omissão, contradição, obscuridade ou algum erro material na decisão. E depois pode ser um recurso para o plenário, que seria um órgão de revisão, aí envolvendo todos os outros ministros, ou se tivermos alguma diferença ali, algum voto divergente, como indicou poder entender o ministro Luiz Fux, por exemplo, os embargos infringentes de modificação da decisão. Mas isso tudo ainda pode ser, quanto pode não ser, isso vai depender muito de como vão interpretar agora os caminhos processuais a partir dessa novidade que tem sido esse julgamento na turma e não no plenário. E outra questão que vale muito a pena todos nós acompanharmos: como é que vai ficar essa questão da delação do Mauro Cid? Porque o ministro abriu investigação para saber essa tal conversa dele que ele teria feito a partir de um perfil fake, um perfil de outra pessoa, um perfil alheio ao seu. Se isso tudo lá na frente das investigações levar a gente a acreditar que houve um descumprimento dos requisitos da delação premiada, pode ser que a delação premiada seja entendida como inválida. E isso impacta diretamente o resultado desse julgamento, ainda que já tenha sido julgado. Uma revisão criminal poderia ser aberta justamente por um fato novo, mas isso tudo depende de como as coisas vão caminhar. Pois é, inclusive daqui a pouco o Koba vai trazer a avaliação dele acerca de uma eventual condenação, se a decretação da prisão seria quase que imediata. Mas é bom lembrar que o ex-presidente Fernando Collor foi condenado pelo mesmo STF em 23. Só que a decretação de prisão somente em 25, 2 anos depois. Por qual razão esse gap, essa distância de praticamente 2 anos? Daqui a pouco o Koba vai trazer também as reflexões acerca disso. Você, Mota, o processo eleitoral de 2026, Supremo Tribunal Federal procurando agilizar todos os trâmites para encerrar esse julgamento em 2025, mas não dá para dizer que encerrar em 2025 esse processo não tenha contaminado o processo eleitoral. Pelo contrário, né, Mota? A não ser que a gente esteja vivendo num universo paralelo, né, Caniato? Porque no universo onde eu vivo, não vai haver eleição em 2026 que não sofra alguma influência de Jair Bolsonaro, dos políticos aliados a ele e dos seus eleitores. A não ser que fosse possível dividir o Brasil em 2, deixar todos os eleitores de Jair Bolsonaro num outro pedaço do Brasil e fazer eleição só com um pedaço do lado de cá. Eu tenho muita dificuldade, como milhões de brasileiros também têm, de tentar entender qual é o final pretendido para tudo isso que a gente está acontecendo. Muitas vezes a gente tem a impressão de que o objetivo final é retirar da cena política as pessoas que não concordam com uma determinada forma de enxergar o Brasil. Muitas vezes a gente tem a impressão que um dos objetivos finais é calar todo tipo de oposição a um determinado projeto de poder. Essa sensação não é só minha. Eu todo dia encontro pessoas na rua, pessoas no ambiente online, que têm a mesma reação de espanto e de incompreensão. Aonde isso tudo vai levar? Eu cresci num Brasil onde conseguir que um político fosse processado era quase impossível. Que diria, então, condená-lo? De repente, a gente vê o país inteiro parar tudo o que está fazendo para colocar os seus melhores esforços na direção de processar um ex-presidente que não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção, que não meteu a mão em dinheiro de nenhuma estatal, que não cometeu nenhum dos crimes que nós já vimos dezenas ou centenas de políticos nesse país
serem acusados de cometer. Então, a reação e que as pessoas em posições de poder nunca se esqueçam disso. A reação do brasileiro médio, do brasileiro comum, do brasileiro que sustenta essa máquina, trabalhando de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, a reação desse brasileiro é de espanto, de indignação e de expectativa para ver onde esse processo vai levar. É um exercício importante, porque não faz tanto tempo, né, Dávila? Nós vimos um processo no Brasil em que a população se surpreendia com uma nova faceta da República em que políticos e pessoas influentes, empresários envolvidos com corrupção, acabaram sendo presos, né? E parecia que nós tínhamos virado uma página na nossa história, tínhamos entrado em um novo momento. Um momento em que as pessoas, ou grande parte da população, esperava, clamava, torcia. Mas não durou muito tempo, né, Dávila? Então eu queria a sua análise e reflexão desse processo que caminha para a reta final. E aí, a depender do resultado desse julgamento, qual será o recado da justiça brasileira caso essas figuras conhecidas sejam condenadas? Enfim, é uma reflexão que a gente também precisa fazer. Caniato, foi um lento e gradual crescendo de ignorar a lei e a Constituição e passar a ter atitudes arbitrárias em nome de salvar a democracia brasileira. Aliás, tem data quando tudo isso começou. Foi em abril de 2019, com o primeiro inquérito sigiloso por tempo indeterminado para censurar um veículo, a então revista Cruzoé. Depois disso se estendeu ao site antagonista. Depois disso foi usado contra o Brasil Paralelo, que ia apresentar um documentário. Eles nem sequer assistiram o documentário, mas já censuraram só por causa do título. Então começou a desencadear decisões arbitrárias e até confessadas por determinados membros da Suprema Corte como medidas excepcionais que precisam ser adotadas em momentos de turbulência. E isso vem num crescendo. Então, quando chega este processo do 8 de janeiro, que vai desencadear na tentativa de golpe do Bolsonaro, era uma hora para arrumar a casa, dar um cavalo de pau e voltar a mostrar a verdadeira constitucionalidade, apreço ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal, o direito à ampla defesa. Não, o que acontece? Continuam as mesmas arbitrariedades daquela época. Então, isso vem num crescendo que de repente virou rotina no Brasil. E a Constituição, e a lei, e o Código Penal. Então, assim, é um atentado a tudo o que representa a Constituição brasileira, ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa. Então, é o que o Koba disse, isso vai levantando tantas bolas que óbvio que abre caminho para enorme questionamento. Mas o fato é que este enredo começou lá em abril de 2019, vem num crescendo e vai terminar com o grande finale, que provavelmente será a condenação do presidente Jair Bolsonaro. Mas assim, vamos olhar o processo, esquece as pessoas, esquece a fulanização. O que nós temos de perguntar é por que esses atos arbitrários vêm acontecendo com uma recorrência frequente que prejudica o Estado Democrático de Direito, que ao invés de fortalecer a democracia, fragiliza a democracia, porque é um desrespeito à lei, à Constituição, aos direitos individuais. Então, assim, é algo... Eu fico abismado como a comunidade jurídica do país não reage a isso. Aí fica um debate sobre questões pontuais. O Koba, que pertence a esse grupo aí, eu queria entender por que passa na cabeça das pessoas aceitarem tantas violações à Constituição, ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, às liberdades individuais, e todo mundo vai aceitando. Parece, Caniato, aquela analogia do sapo na panela, né? O sapo está na panela, a água, a fervura começa a aumentar e de repente você só vai descobrir que a democracia está a caminho do colapso quando já está fervendo a água. Mas assim, não é possível, com tantos sinais visíveis de violação ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, às liberdades individuais,
há silêncio. Como silêncio? A democracia é um esporte de contato, precisa ter cidadão participando, indignado, criticando, falando, denunciando, porque é assim que faz com que a democracia melhore. E não aceitar medidas de excepcionalidade como se elas fossem fundamentais para melhorar ou aprimorar o processo democrático. Inclusive, o Dávila escreveu um artigo muito interessante que foi publicado essa semana no jornal Estado de São Paulo, tratando, inclusive, desse atual momento, sob o título de As Luzes da Democracia se Apagam. Vale a pena, quem tiver curiosidade, entra no Google e procura esse artigo do Dávila. Agora, Koba, claro, naturalmente, se quiser responder ao questionamento do Luiz Felipe Dávila, mas queria que trouxesse também uma informação adicional sobre as possibilidades, caso Jair Bolsonaro seja condenado, colocando em perspectiva também o que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor. Muito rapidamente, em relação a essa possibilidade de uma prisão, logo depois de uma eventual decisão condenando o ex-presidente Bolsonaro e os outros réus também. A regra é que haja a prisão, o início da execução de uma decisão condenatória só depois do trânsito em julgado. Significa o quê? Tem que condenar e não deve haver mais nenhum tipo de recurso possível. Só depois que esgotados os recursos é que pode haver o início dessa execução da pena, portanto, da prisão. Essa é a regra. Excepcionalmente, alguém pode ser preso antes em prisão preventiva, por exemplo, como está preso o Braga Neto. Nesse mesmo caso, é um exemplo que acelera o julgamento do processo também. Lembrando que em processos em que há réus presos, há uma prioridade na tramitação do processo. Então, essa é a questão. Depois que não tiver nenhum tipo de recurso, esses recursos são poucos, porque a gente já está na última instância, na Suprema Corte, né? Vai haver ali algumas poucas opções recursais, é que há a possibilidade de uma prisão. Essa é a primeira questão. Agora eu queria falar, até tentando colaborar aí para a questão que traz o Dávila, que é essa certa omissão de boa parte dos que poderiam se levantar contra alguns abusos. Estou falando de abusos técnicos, de interpretação da lei e da Constituição. Para começar, a OAB Nacional, que deveria ser a grande guardiã aí das prerrogativas dos advogados envolvidos, do direito de defesa, do devido processo legal, do juiz natural, de tantos outros princípios que estão na Constituição. Não há força na OAB Nacional de se levantar contra isso porque não há eleição na OAB Nacional. Então não há cobrança de ninguém para essas pessoas que estão lá na diretoria, em especial na presidência, porque eles não foram eleitos. Eles são eleitos indiretamente. Veja só, a OAB, que liderou o movimento das diretas já, das eleições gerais, há décadas atrás, não tem eleições diretas para o presidente do Conselho Federal da OAB. Então, por isso, o enfraquecimento natural, a falta de legitimidade de se combater alguns abusos que, tecnicamente, podem ser discutidos. Diferentemente, por exemplo, das OABs estaduais, das seccionais. Aqui em São Paulo, por exemplo, o presidente que foi eleito com a maior votação da história, né, uma porcentagem gigantesca nas últimas eleições, inclusive uma chapa que eu tenho a honra de fazer parte, nós lançamos na última segunda-feira, nessa semana, justamente aqui no estado de São Paulo, porque há essa legitimidade, essa representatividade, uma comissão para a reforma do judiciário, com questionamentos de poder excessivo dos ministros, por que é que não estão recebendo os advogados, muitos desses advogados aí dos presos do 8 de janeiro, nem o ministro e nem os seus assessores, por que é que não se discute mandato para ministros do Supremo, alguns dos ministros que estão na Suprema Corte vão ficar lá por mais de 20, 30 anos. Em uma democracia que tem por base a alternância de poder, não é crível que alguém fique tanto tempo em um poder tão poderoso como é o poder judiciário. As questões de competência, por que é que o STF tem estendido tanto a sua competência, não por mudança na Constituição, mas por mudança no regimento interno, que não passa pelo crivo do Congresso Nacional. Enfim, tudo isso vai ser discutido a partir daqui, vai ser apresentado no Congresso Nacional e ao próprio novo presidente do STF que virá, o ministro Edson Fachin, a partir de uma comissão de pessoas de peso, inclusive. Ex-ministros da Justiça, ex-presidentes do próprio STF, estou falando dos ministros Peluso, da ministra Ellen Grace, por exemplo, de outros tantos da academia e da advocacia. Então, aqui em São Paulo, apesar de não ter a mesma proporção do Brasil inteiro, apesar de ser uma seccional e não o Conselho Federal, já se começou esse debate que a gente espera que chegue lá em Brasília e que contamine positivamente muitos outros que são eleitos pelos advogados para que isso aconteça. Isso é muito importante que seja dito. A Constituição fala, a advocacia é indispensável para a administração da justiça. Os juízes já têm o poder de dizer o direito, que já é muito,
mas não tem o monopólio de administrar a justiça e é preciso, sim, um levante contra muitos dos que são os abusos do Supremo Tribunal Federal. Agradecendo muito as mensagens aqui, várias. Marcelo Cunha, Vanessa Marques, Mário Francisco Amaral, Maria Lourdes. Maria Lourdes escreveu o seguinte: já sabemos o resultado desse julgamento. Enfim, pessoas também questionando o trabalho da OAB. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente segue acompanhando essas movimentações.